E sobre o veto de entrada do campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, Hugo Calderano, nos Estados Unidos, vamos conversar com um advogado especialista em direito internacional, Fernando Canuto, a quem eu agradeço pela participação aqui, pela presença na CNN. Muito boa noite, doutor. Oi, Leandro, boa noite. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Doutor, os Estados Unidos podem barrar um atleta? Como funciona esse processo? Sim, podem. Existe uma lei, a lei de 2015, quando o presidente era o senhor Barack Obama, que diz o seguinte: cidadãos de países do Oeste que viajaram e estiveram presentes em Cuba após 12 de janeiro de 21 precisam de um visto B1, B2 para poder ingressar em território americano. Hoje é um cidadão brasileiro que compete pelo Brasil, viaja pelo mundo com passaporte português, não há nenhuma ilegalidade nisso, pelo contrário, ele tem as duas cidadanias. Mas ao tentar ingressar nos Estados Unidos para disputar um torneio, tendo 2 anos antes disputado um outro torneio em Cuba, ele se enquadra exatamente nessa linha da lei. Estou com a lei aberta aqui e tem uma previsão expressa. Se o detentor do passaporte ESTA, que contenha o ESTA, passou por Cuba a partir de 12 de janeiro de 21, ele precisa também solicitar um visto B1, B2 para entrar nos Estados Unidos. Eu vou passar agora a palavra para o nosso analista Pedro Venceslau, que tem uma pergunta também. Pedro? Boa tarde, professor. Boa noite. Eu queria entender se isso faz parte desse pacote de restrições do Donald Trump, novas restrições, reforçando o embargo a Cuba, ou se é realmente ele só está utilizando um regulamento que já é antigo. Porque eu mesmo já visitei Cuba a turismo, depois viajei para os Estados Unidos a trabalho e não tive nenhum problema de entrar nos Estados Unidos, mas isso foi antes da administração de Donald Trump. E até para explicar para a nossa audiência, quem está querendo fazer uma viagem aos Estados Unidos, se essa pessoa já teve uma passagem por Cuba, se ela pode ter algum problema e já tendo visto norte-americano de chegar nos Estados Unidos. Não, esse embasamento, a imigração americana traz o embasamento de 2020, da lei de 2015, quando era outro presidente de outro partido. Eu pergunto ao doutor Pedro: o senhor foi para Cuba, depois foi para os Estados Unidos. Qual é o teu visto? Se for um visto, se for qual é o seu passaporte? Um passaporte brasileiro, certamente você já tem um visto B1, B2, pelo menos esse visto. Ou seja, é brasileiro. Então, como funciona o ESTA, que é esse programa que países europeus, inclusive o português, faz parte? O ESTA é um programa de dispensa automática de visto. Ou seja, quem mora nesses países não precisa do consulado pedir visto. Eu só informo: Estados Unidos, estou indo. Pago uma taxa de $20, se eu não me engano, $30, algo assim, e entro, não preciso passar, como nós brasileiros passamos, marcar entrevista, no consulado, toda essa chatice. Eles entram automaticamente, há um acordo dos países. E o que essa lei diz? Se o seu passaporte está dispensado de visto, como o caso do ESTA, e você entrou em Cuba, você precisa agora pedir um visto B1, B2, assim como o brasileiro. Então, essa lei é antiga, essa lei tem quase 10 anos, aliás, tem mais de 10 anos, tem 10 anos esse ano. Então, para o telespectador, para a audiência, você viajou para Cuba, para trabalho, negócio, etc. Detentor de um passaporte brasileiro com visto B1, B2, lá para os Estados Unidos tranquilamente. Tem alguns amigos, eu nunca, infelizmente, não conheço Cuba ainda, gostaria muito. Alguns amigos brasileiros com esse passaporte brasileiro, visto B1, B2, que foram para Cuba, depois entraram nos Estados Unidos, não tem nenhuma pergunta. Mas se você é de um país que dispensa a necessidade de visto, que você pode entrar automaticamente, e Cuba não é o único país. Essa mesma lei de 2015 prevê Coreia do Norte, Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. Ou seja, se você entrar em qualquer um desses países, se você for brasileiro, com passaporte brasileiro, for para a Síria, vai para os Estados Unidos depois, não tem problema. Mas se você é português, italiano, se tiver o ESTA, for para algum desses países, depois tentar entrar nos Estados Unidos, você precisa pedir um visto antes, passar pelo mesmo procedimento brasileiro, onde serão feitas aquelas perguntas que nós brasileiros conhecemos bem. O que você vai fazer? Quando você volta, você tem dinheiro para ir? Isso que a gente está acostumado aqui. Então, não é nenhum pacote de retaliação a Cuba. Não é nada relacionado ao governo Trump. É uma lei do governo Barack Obama de 2015. Agora, professor, uma outra pergunta. Os Estados Unidos podem ser sancionados, como a Rússia, por causa da guerra contra a Ucrânia nesse episódio, ou não? Não consigo enxergar isso. Até quando os brasileiros foram deportados há algum tempo, números expressivos brasileiros, eu dei algumas entrevistas, assim, a partir do momento que você deseja entrar no país de alguém, você precisa obedecer à lei. E a lei é muito clara. A lei não proíbe a pessoa que entrou em Cuba entrar também nos Estados Unidos. Ó, já que você entrou em Cuba,
Cuba é um país que eu não confio, que eu tenho relações, ou melhor, não tenho relações diplomáticas alguma. Então, se você esteve presente em Cuba, ok, você continua sendo bem-vindo, mas tem que passar por uma etapa antes. Então, certamente ele não foi o primeiro e não vai ser a última pessoa que tenta visitar os Estados Unidos que foi barrado por isso. Antes de passar para o Pedro, deixe-me fazer uma outra intervenção. Professor, num episódio desse envolvendo um atleta que vai participar de um campeonato, a ajuda do Brasil não poderia ser essencial, não? Um comunicado, um pedido ao governo brasileiro para se comunicar com o governo norte-americano, para tentar abrir uma exceção, já que ele é um atleta e vai participar de um campeonato, ou diante das diferenças ideológicas entre o Brasil e os Estados Unidos atualmente, isso fica em um cenário complicado, um pedido dessa natureza? Certamente uma conversa entre amigos é muito mais fácil do que uma conversa entre pessoas com uma relação, uma certa animosidade, seja pessoa física, jurídica, ou até entes como países. Eu não sei dizer se chegou a ter esse pedido, realmente me informei desse caso muito pelo que as mídias vêm informando. Não sei dizer se o Comitê Olímpico Brasileiro chegou a pleitear isso. Eu sei que a Confederação de Tênis de Mesa pediu isso, pediu essa ajuda, que a Confederação Americana pediu essa dispensa de visto, mas fato é que todo visto tem um prazo de processamento. Eu vi que ele entrou com um pedido de atleta, o visto P1, que é para atletas e artistas, se eu não me engano. Ele entrou com esse pedido, mas não foi em tempo hábil, realmente, para ser deferido e ele entrar na competição a tempo. Lembrando aqui que estamos falando de outro país com outra jurisdição, outros prazos. A imigração americana tende a ser muito mais eficiente, inclusive, do que a brasileira. Escrito de análise, etc., prazos. Hoje, para tirar um visto B1, B2, que é o visto mais clássico, mais utilizado no Brasil, talvez no mundo, até alguns meses, alguns anos, levavam 6 meses para conseguir uma entrevista, hoje eu consigo em 2 semanas, em uma semana. Então, a obtenção de visto hoje é muito mais rápida. Mas mesmo sendo mais rápida, eu não sei se é rápido o suficiente para isso. Certamente, um pedido de intervenção do governo brasileiro, se recebesse, fosse escutado pelo governo americano, talvez ajudasse. Mas realmente eu estou aqui só conjecturando, não sei dizer sequer se isso foi pleiteado. Pedro? Professor, é uma curiosidade. Em 1997, quando eu fui pela primeira vez a Cuba, havia a opção de você carimbar ou não o passaporte. De certa forma, eles dissimulavam a entrada a Cuba, mas a tecnologia era outra. Minha curiosidade é como é que o governo americano sabe que uma determinada pessoa passou por Cuba, né? Já que os sistemas definitivamente não devem ser integrados. Eu sou uma pessoa meio analógica, então eu gostaria de entender como é que os Estados Unidos descobriu que Calderano participou por lá. Tudo bem, deve ter dado um Google ali, viu que ele participou de um torneio, mas quem não tem uma visibilidade conseguiria entrar no país? Olha, eu não sei dizer. O passaporte hoje, diferente do que era de 97, tinha chip, né? Era chipado. E não só Cuba, uns países, alguns anos atrás, até Israel, né? Você podia escolher por ter o passaporte carimbado ou não, por conta da animosidade de Israel com os países em torno, né? Se eu entrasse, sei lá, no Iraque com carimbo Israel, certamente não seria tão bem tratado. Isso alguns anos atrás. Outro país, o Irã, por exemplo. Hoje os passaportes são chipados, provavelmente a própria entidade europeia, portuguesa de imigração tem esse controle de onde o passaporte português entrou e saiu, qual o período que ele ficou. E como tem uma cooperação dos Estados Unidos com países que têm esta, é muito possível, eu não consigo dar certeza nisso, que a autoridade americana consiga chegar com a portuguesa por onde aquele passaporte esteve. Isso falando agora em 2020 e pouco, né? 2023, 2025. 97, realmente, eu acho que o sistema era muito mais fácil burlar isso, não precisava informar. Agora, professor, os Estados Unidos vão receber a Copa do Mundo no ano que vem. Como é que fica a situação dos torcedores que querem ir ao torneio, hein? Dos torcedores brasileiros? Ou... Brasileiros e até também de outros países. Se a pessoa tem um visto para os Estados Unidos, só acho que pode haver um outro problema em relação a isso? Vamos supor... o que foi ventilado e até saiu também em alguns veículos de comunicação, um certo cuidado ou um monitoramento das redes sociais de alguém. Será que isso pode interferir ou não? Com certeza, com certeza. Isso tem se afunilado cada vez mais. Os departamentos de imigração do mundo inteiro têm se atentado a isso. Por exemplo, no caso de um cantor, não vou lembrar agora o nome, ele só por cima,
que há alguns dias disse que fez uma manifestação a favor da Palestina contra Israel de uma maneira exacerbada no show. Os Estados Unidos também negaram isso dele, porque realmente naquele show, de novo, eu li notícias sobre, né, não foi a fundo, ele dizia alguma coisa sobre contra Israel na guerra que está acontecendo agora. Os Estados Unidos e Israel são aliados, e os Estados Unidos decidiu por negar o visto dele. Monitoramento de redes sociais já existe, os computadores estão cada vez mais rápidos, então com certeza isso vai ser checado antes ou depois da emissão do visto, caso seja necessário o visto. Da mesma forma que isso acontece em todos os lugares do mundo, em diversas searas, por exemplo. No Brasil, se você é devedor para a Receita Federal, eles vão checar seu padrão de vida das redes sociais e ver se você realmente está simulando ganhos ou não. Mesma coisa, se você apregar em determinada rede mundial alguma coisa contra os Estados Unidos ou seus aliados, isso vai ser usado contra você para negar seu visto ou promover sua deportação, ou mesmo que você tenha visto, negar a entrada nos Estados Unidos. Então, eu recomendo que, realmente, se você tiver planos de visitar os Estados Unidos, contenha-se, pelo menos em ambientes públicos digitais, para que isso não seja rastreado e impossibilite e prejudique seus planos de viagem. Com relação ao resto do mundo, mesma coisa. Aqui também diz, na mesma lei de 2015, que cidadãos desses países que eu comentei, Coreia, Iraque, Irã, etc., que queiram entrar nos Estados Unidos vão ter uma checagem especial. Ou seja, os Estados Unidos teve um decreto do governo Trump também alguns meses atrás, algumas semanas atrás, dizendo que alguns países, inclusive alguns dos que estão aqui, ele não aceitaria imigrantes desses países, porque ele entende que esses países não são confiáveis e não emitem passaportes adequadamente. Por exemplo, existem alguns países do mundo que não tem nenhum controle ao se emitir um passaporte, é muito fácil colocar um documento como esse. Qualquer um obtém um passaporte, inclusive com outro nome. Então, esses países estão vedados de passaportes dos países entrarem nos Estados Unidos. Aí, digamos que a pessoa seja natural desse país, mas tem uma ascendência de um país europeu, que tenha o ESTA. Então, essa pessoa, por mais que viva na Europa, em teoria, pudesse usufruir dos benefícios do ESTA, como ela tem esse passado ligado ao país que está bloqueado, ele vai poder continuar entrando nos Estados Unidos, mas vai precisar do visto B1, B2. Ele não vai poder usufruir dos benefícios do ESTA. Só para poder relembrar aqui e confirmando o que o professor também acabou de falar, no mês de abril, o governo dos Estados Unidos disse que vai começar a rastrear as redes sociais de imigrantes e também solicitantes de visto. Portanto, nós conversamos ao vivo com o advogado especialista em Direito Internacional, Fernando Canuto, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Obrigado, professor. Pedro, é um prazer falar com vocês. Fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Boa noite.